Olá, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, bom dia! Hoje é dia 3 de agosto, quarta-feira, e o título da lição de hoje é Compromisso Radical. Mas antes de vermos aqui do que se trata esse compromisso radical, vamos orar a Deus e pedir que Ele se faça presente conosco, que Ele venha nos ensinar? Oremos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia com cada um de nós. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para que Ele sofresse a punição que nós merecíamos sofrer e então oferecesse a vida que é Ele que merece, que é Ele que tem para cada um de nós. Gostaríamos, Senhor, de suplicar o perdão dos nossos pecados e de hoje passar a viver em novidade de vida de acordo com a Tua promessa. Suplicamos, Pai, que o Senhor nos auxilie para que nós possamos aprender agora através da Tua palavra e que possamos ter compromisso contigo, compromisso com os Teus princípios, com a Tua lei, com a Tua palavra. Suplicamos forças também, Senhor, para cumprirmos não só a lei, mas para vivermos na Tua presença, Senhor. Desejamos, Senhor, ter prazer na Tua vontade e que o Senhor coloque isso nos nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, queridos irmãos e queridas irmãs, a lição começa trazendo um texto que está em Mateus, capítulo 5, verso 29. Se o seu olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora, pois é preferível você perder uma parte do seu corpo do que ter o corpo inteiro lançado no inferno. E a lição vem trazendo o seguinte na sequência. Reflita sobre as palavras de Jesus no verso acima. Você as chamaria de radicais? Por quê? Hoje, a ideia de ser radical muitas vezes acaba sendo mal vista, não é, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs? Mas e aí? Essa declaração de Jesus não parece radical? O que vocês acham? Vejam só os comentários da lição da Escola Sabatina. A ação radical é necessária, não porque Deus tornou a vida cristã difícil, mas porque nós e nossa cultura nos afastamos muito dos planos divinos para nós. Muitas vezes as pessoas acordam e se perguntam: como pude me distanciar tanto de Deus? A resposta é sempre a mesma: apenas um passo de cada vez. Leia Mateus capítulo 5, verso 29 e verso 30. Jesus estava falando no contexto do pecado sexual. No entanto, os princípios básicos se aplicam também a outros pecados e podem se relacionar ao nosso crescimento em Cristo de modo geral. E a lição agora faz algumas outras perguntas para nós. Qual é o ponto crucial em Mateus capítulo 5, verso 29 e verso 30? Somos de fato chamados literalmente a nos mutilarmos? Bom, para que nós possamos entender um pouquinho mais, eu vou começar lendo aqui a partir do verso 27, tá bom? Mateus capítulo 5, verso 27, para que nós possamos entender o contexto aqui onde Jesus falou isso. Mateus capítulo 5, a partir do verso 27. Ouvistes o que foi dito: não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Vocês conseguem perceber aqui que Jesus ele estava falando sobre olhar com intenções impuras no coração? E aí, então, depois ele fala, se o teu olho, te faz tropeçar, arranca-o. Bom, vejam só os comentários da lição da Escola Sabatina aqui. Jesus não nos aconselhou a prejudicar nosso corpo fisicamente, de forma nenhuma. Em vez disso, ele nos chamou a controlar nossa mente e, portanto, nosso corpo, custe o que custar. Os versos não dizem que devemos orar e que Deus removerá instantaneamente as tendências pecaminosas de nossa vida. Às vezes, o Senhor graciosamente faz isso por nós,
Mas, muitas vezes, ele nos chama a um compromisso radical de desistir de algo ou começar a fazer algo que talvez nem tenhamos vontade de fazer. Isso pode ser um intenso crisol. Quanto maior for a frequência das escolhas certas, mais fortes nos tornaremos e mais fraco será o poder da tentação em nossa vida. Deus, às vezes, usa crisóis para chamar nossa atenção quando há tantas distrações barulhentas ao nosso redor. É na provação que percebemos que nos afastamos para bem longe de Deus. O sofrimento pode ser o chamado divino para que tomemos uma decisão radical de retornar ao plano de nosso Pai para nós. Vejam só, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, como às vezes Deus usa os crisóis para chamar a nossa atenção. E também aqui, esse chamado para que nós controlemos o nosso corpo, a nossa mente, custe o que custar. Então, quando Jesus estava falando lá, sobre arrancar o nosso olho, domine o seu olho. Você está olhando com intenções impuras? Então domine os seus olhos, vire o rosto, busque não ter o tipo de contato que você está tendo. Eu entendi dessa forma. E peça a Deus também que te ajude. Não é sozinho que nós lutamos, querido irmão, querida irmã. Não é sozinhos que nós vamos conseguir ter o sucesso aí nessa luta. Nós precisamos nos esforçar e contar com o poder e a graça de Deus. Que assim seja. E que a graça de Deus nos cubra também, não é, meu querido irmão, minha querida irmã? Um grande abraço. E agora nós vamos para os textos do Espírito de Profecia.